bom dia, tudo bem com você? Eu me chamo Leane, nós estamos em mais um momento da nossa célula digital, da EJM, Igreja Evangélica Jesus para as Nações, e ela está situada lá na Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Os nossos encontros aqui são todas as terças e quintas-feiras, às 7 da manhã. E nós vamos continuar com a palavra de terça-feira, unção de restauração. A nossa base bíblica é Marcos capítulo 16, dos versículos 4 ao 7. Mas primeiro vamos consagrar esse momento ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu consagro esse momento a Ti, Pai. A palavra que vai ser dita, Pai, que o Teu Espírito Santo, Senhor, traga entendimento e clareza que o Senhor é um Deus, Pai, de restauração e o Senhor não rejeita ninguém, Pai. O Senhor é um Deus, Pai, que conserta as coisas e não descarta, Pai. Que nós venhamos, Senhor, compreender esse amor para cada um de nós, Senhor, e venhamos receber da Tua misericórdia, Pai, do Teu favor sobre nós. E seja repreendido agora, Pai, todo impedimento e todo atrapalho, Pai, em cima, Senhor, desse momento, Pai. Assim eu oro e Te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Então vamos ler. E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: Não vos atemorizeis, buscai a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. Mas ide dizer aos discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia. Lá o vereis, como ele vos disse. Lá os verei, lá vocês vão ver ele. Né? Aqui, essa passagem, quando fala que Jesus foi para Pedro também, em Marcos capítulo 15, do versículo 66, fala sobre que Pedro negou Jesus 3 vezes antes que o galo cantasse. Pedro negou. Aí sabe quando aquele amigo te trai e você pensa: não é possível que ele fez isso comigo. Né? Não é possível que ele fez isso comigo. Ele comia comigo na minha mesa. Né? Ele era íntimo meu, eu confiava nele. Assim como Jesus, nos momentos assim cruciais, assim, Pedro sempre estava junto. Era Pedro, Tiago e João, que Jesus chamava os 3. E Pedro estava ali. Então Pedro acompanhou Jesus nesses 3 anos e meio de ministério. Ele sabia quem era Jesus, que Jesus estava ali, era sincero, e tinha ele como um amigo, um discípulo, né? E aí ele se depara que ele negou ele por 3 vezes, dizendo que não conhecia ele. E aí muitas das vezes isso acontece conosco. As pessoas nos traem, elas nos ferem, nos machucam. Pessoas que você depositou tanta confiança, né, que você era leal a ela, mas ela simplesmente te decepcionou. E na verdade há momentos que em todos os momentos a gente precisa o quê? Perdoar a pessoa. Perdoar, liberar ela espiritualmente. Mas muitos vão ter que seguir o seu caminho. A gente não vai mais poder colocar essa pessoa de novo sentada na nossa mesa. Nós não vamos conseguir mais ter a confiança que nós tínhamos antes. Porque um vínculo foi quebrado. Né? Vai ser encerrado entre você e aquela pessoa vai seguir o caminho dela e você vai seguir o seu. Mas vai ter pessoas que nós vamos ter que... Vai ter pessoas que vamos ter que agir assim. Né? Simplesmente perdoar e segue o seu caminho. Mas com outras vai ser diferente. Nós vamos precisar olhar com a perspectiva que Jesus olha para as pessoas. Porque vai ter pessoas que vão nos trair, nós vamos perdoar ela, mas ainda elas vão estar conosco. Porque há uma conexão que nem com Jesus e Pedro.
entendeu? Então, que nós precisamos olhar com a perspectiva de Jesus. Por quê? Porque a nossa forma de olhar os outros, ela é distorcida. A forma como nós olhamos os outros, ela é maldosa. Nós julgamos. E aí muitas vezes machucamos mais aquela pessoa que já está. Mas Jesus é diferente. Por isso que em Isaías, capítulo 42, versículos 3, vai nos dizer: não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Fala sobre a misericórdia de Jesus. Ele não rejeita os fracos e nem desiste dos que estão sem esperança. Ele não expõe as suas feridas. Ele não vai esmagar aquilo que já está esmagado, aquilo que já está machucado, ou abatidos, né? As pessoas que estão machucadas ou abatidas pelas circunstâncias da vida. Jesus não faz isso. Jesus, ele não esmaga a cana quebrada. Ele não vai esmagar aquilo que já está quebrado. Ele não vai expor o pecado daquela pessoa. Não, ele vai curar, ele vai restaurar. Né? Cana quebrada representa pessoas frágeis, feridas ou que falharam. Pedro falhou. Né? Ali Pedro, ele se arrependeu amargamente e ele sabe que no fundo ele falhou. Muitos de nós, né? Quantos Pedros nós temos espalhados pelo mundo com esses sentimentos de fracasso? Muitas das vezes você e eu, nós nos sentimos em algum momento da nossa vida fracassados, porque às vezes a gente não conseguiu cumprir aquilo que nós queríamos. Às vezes, quem sabe, em algum momento você traiu alguém, ou às vezes em algum momento você traiu você mesma e você não conseguiu cumprir algo que era para ser. Você se sente fracassada, ferida, machucada. Mas nós vemos que em Jeremias, capítulo 18, os versículos 3 e 4, diz: desci à casa do oleiro e eis que ele estava entregue a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se quebrou na sua mão. Tornou a fazer dele outro vaso, conforme pareceu bem aos seus olhos fazer. Aqui nós vemos que foi o vaso que se quebrou. O vaso se quebrou, não foi Jesus que quebrou. O vaso se quebrou pelas escolhas erradas, que nós mesmos tomamos direções erradas sem consultar Deus, conexões com pessoas, né? Às vezes você está com uma pessoa que Deus não quer que você esteja sentado numa roda, às vezes numa sociedade, às vezes num relacionamento que não vem de Deus. Tudo isso nos quebra. E ali fala, claro, que foi o vaso que se quebrou na mão do oleiro. Nessa passagem mostra que Jesus, ele não quebra ninguém. Não. Jesus, Deus, ele não quebra ninguém. Ele não joga o barro fora. Ele tem a paciência e a habilidade de amassar o que estragou e começar de novo. Um Deus que restaura, que pega os caquinhos quebrados e faz um vaso de honra como ele deseja. Podemos ver na vida do apóstolo Paulo, que em Atos 9 fala sobre a conversão de Saulo, né? Que ele teve um encontro com Jesus quando ele estava indo na estrada de Damasco. Ali, Jesus apareceu numa luz forte, onde ele ficou cego por 3 dias, e Jesus falou: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ali Saulo teve um encontro verdadeiro com Jesus e reconheceu que ele é o único Senhor. E ao mesmo tempo que daí levaram ele até, os homens que estavam com ele, que ele caiu do cavalo, levaram ele até a cidade de Damasco, e ele ficou ali na casa. Mas, ao mesmo tempo, Deus falou com Ananias, né? Deus ordenou o discípulo Ananias para ele ir aonde estava Saulo ainda. Mas Ananias recuou e questionou:
Senhor, muito tenho ouvido falar desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? Como se o Senhor não sabe, né? De toda a vida sua ou minha ou de qualquer pessoa. Ele sabe todas as coisas. Ele sabe o começo e o fim. E Ele não vê a sua história como você se encontra hoje. Ele já vê você lá na frente transformado. Um vaso de honra. Uma pessoa preciosa nas mãos dele. Mas o Senhor disse, vai, porque esse é para mim um instrumento escolhido. Para levar o meu nome perante os gentios e reis e o povo de Israel. Né? Jesus o quê? Jesus não rejeitou Pedro, Jesus não rejeitou Saulo. Jesus não rejeitou, porque aqui no começo falou mais que o anjo falou, havia os discípulos e a Pedro, que Jesus ia ao encontro de Pedro, para curar ele, para restaurar ele, para colocar ele de volta na posição que o Senhor chamou ele desde o começo. Porque o Senhor viu que em Pedro havia arrependimento. Havia aquele sentimento de fracasso, de arrependimento, de não ter conseguido se manter firme na caminhada, na jornada em qual ele tinha sido escolhido. O que significa o pavio que fumega, que nem a cana quebrada, e o pavio que fumega? O que significa? Simboliza uma fé que está quase se apagando, ou uma esperança vacilante, uma hora alta, uma hora baixa. Jesus não apaga a pouca fé que resta, mas traz cuidado e restauração. Deus tremendo. Um Deus que traz compaixão para levantar os abatidos em vez de condenar. Jesus jamais vai te condenar. Jesus jamais vai te acusar, te condenar. Não. A palavra do Senhor diz que o Espírito Santo é aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo, ele vai te constrangendo. O Espírito Santo, ele é doce, ele é manso, ele vai convencendo você dos seus próprios erros. Ele jamais vai te acusar. Quem nos acusa é o inimigo. Mas o Espírito Santo, Jesus nunca vai te acusar, pelo contrário. Ele vai refazer aquilo que havia se perdido, que parecia que havia se perdido quando o vaso se quebrou. Mas não. Deus tem o controle de todas as coisas. Tem o controle de todas as coisas. E quem ia dizer, né? Quem foi depois que Jesus restaurou Pedro para o seu lugar original, o seu chamado? Foi um grande apóstolo, né? No primeiro discurso, quase 3 mil homens se converteram a Jesus. E quem foi Paulo, o grande apóstolo Paulo? Um grande homem. Era aquele lá que perseguia a igreja, que matava os crentes. E esse mesmo que matava os crentes, que matava aqueles que conheciam Jesus, que servia a Jesus, esse mesmo se tornou um vaso de honra e se entregou totalmente à obra do Senhor. Que nem eu falei, Deus tem o controle de todas as coisas. O que parece que é o fim é só o começo de uma nova história para a sua vida e para a minha vida, ou para qualquer pessoa que reconhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Ele vai entrar, ele vai transformar, ele vai restaurar, ele vai fazer tudo novo na sua vida, na sua casa. Para isso você precisa aceitar Jesus, confessar que Jesus Cristo é Senhor e Salvador da sua vida, reconhecer os seus erros, pedir perdão, abrir a porta do seu coração e chamar Jesus para entrar, e ele vai cear contigo, ele vai fazer morada, e ele vai habitar em você, trazendo a paz que excede todo entendimento. Ele vai trazer o amor dele, o perdão, a graça, o favor dele, a direção dele sobre a sua vida e sobre a sua casa. Então, não perca as esperanças, não tenha sentimento de que para você terminou. Não. Aqui nessa palavra mostra que Jesus ele não despreza ninguém, ele não descarta ninguém. De modo nenhum lançarei fora. O próprio Senhor diz. Ele não lança fora aquele que se achega a ele. Então se achega ao Senhor confiadamente, que ele vai te ouvir. É um Deus que restaura, transforma. Amém? Deixo essa palavra para você. E eu quero te deixar um recadinho. Amanhã, quinta-feira. Desculpa, quinta-feira não. É quinta-feira amanhã.
Perdão, domingo, sim. Hoje é quinta. Domingo, às 9 da manhã, nós temos o culto. No altar tem resposta. Amém? Então, a partir das 9 horas, você já pode estar... Antes a igreja já está aberta, 7 e pouquinho da manhã já está aberta, você pode estar indo lá. Compareça, leva sua família, e não se esqueça que tem escolinha. É um momento dedicado para as crianças, onde é falado da palavra do Senhor, onde seus filhos são alimentados pela palavra do Senhor. Eles não estão apenas passando um tempo lá, não. Eles estão sendo ensinados no temor do Senhor. É de 3 anos a 13 anos. Amém? Então, traga seus filhos, venha com a sua família. Amém? O culto começa às 9 horas. E o endereço da igreja é Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Caso você não possa ir presencialmente, é transmitido pelo canal da igreja, @IEJN Alphaville. Amém? Não deixe de ir presencialmente. Caso você não possa, assista online. E os nossos encontros aqui são todas as terças e quintas-feiras, às 7 da manhã. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Obrigada, Pai. Obrigada porque o Senhor não nos rejeita. Obrigada porque o Senhor está no controle de todas as coisas. E o Senhor conhece o amanhã, Pai. Aquilo, Senhor, que para os outros, Senhor, nós não temos valor, Pai. Mas para o Senhor nós temos valor porque o Senhor nos vê lá na frente. O Senhor não nos vê como nós somos agora. O Senhor já nos vê, Pai, restaurados, libertos, transformados pelo poder, Pai, da Tua palavra, da Tua graça, Pai, da Tua fidelidade, do Teu perdão, Pai. E que a presença do Teu Espírito Santo, Senhor, traga força e nos ajuda, Senhor, a Te buscarmos cada dia mais, Pai. A estarmos, Senhor, com os nossos pés alicerçados na rocha. E que nós venhamos, Pai, Te agradecer, e louvar e engrandecer o Teu nome por todos os Teus benefícios, Pai. Porque é o Senhor que tem nos sustentado. Assim, Senhor, eu oro e Te agradeço, Pai. Te pedindo, Senhor, que a Tua boa mão guarde a vida dessa pessoa. Senhor, que ela se sinta amada, que ela se sinta, Senhor, protegida pela Tua boa mão, Pai. Que ela sinta, Pai, o amor de Jesus Cristo invadir todo o ser dela, Pai. A alma dela, Pai. Que a alma dela, Pai, sinta a Tua presença, Pai. Que ela sinta, Pai, o Teu toque. Que ela sinta que o Senhor se importa com ela. E que o Senhor pode mudar o cativeiro dela, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Assim, Senhor, eu oro, Pai, e Te agradeço pela Tua fidelidade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A nossa força, o nosso rochedo. Aquele que nos sustenta todos os dias. Amém. Um abraço. Deus te abençoe. Você, a sua casa. Em nome de Jesus. Amém.